Olá, aqui é a Domênica Mendes e esse é o Estúdio 31. No episódio de hoje, eu te trago uma dica técnica. Quais são os prós e contras de hospedar o seu podcast no Spotify for Podcasters? Eu tô muito ansiosa para gravar esse episódio, gente, porque faz um bom tempo que eu estudo o Spotify for Podcasters e eu já testei ele em vários projetos, com vários clientes, e ao longo do tempo eu também fui criando uma conexão com o pessoal que trabalha no Spotify e fui descobrindo coisas a respeito da própria plataforma. Então eu espero que esse episódio te traga novidades e que ele te sirva também para que você possa tomar uma boa decisão se é o momento de colocar o seu podcast lá ou não. Antes de mais nada, caso você não saiba, o Spotify for Podcasters é a plataforma de hospedagem do próprio Spotify, o serviço de streaming de áudio e vídeo que tá aí sempre no top formas de se ouvir podcasts aqui no Brasil. Sim, a gente está em 2024 e é impossível pensar em ter um podcast que não seja distribuído no Spotify. O principal erro é que o pessoal tem uma tendência, às vezes, quando chega na podosfera, de só colocar lá. E aí, isso é bobagem, gente. É próprio da mídia podcast essa característica de divulgação e distribuição em todos os lugares possíveis e imagináveis. Então, use e abuse das ferramentas. Mas voltando para o Spotify for Podcasters como uma hospedagem para o seu projeto de podcasts, passado alguns anos, hoje ela está bem melhor do que ela era quando ela chegou. E a própria empresa já assumiu que o objetivo de oferecer uma hospedagem gratuita está vinculado ao seu plano de expansão para conseguir mais projetos e principalmente mais usuários da plataforma, especialmente os usuários premium. Não que você precise ter uma assinatura no Spotify para fazer a hospedagem do seu podcast. Você não precisa, porque a hospedagem ela é gratuita e ela não tem nenhum limite de upload. Mas eu não acho ela a melhor ferramenta para hospedagem de podcast em áudio, tá? E eu vou separar aqui podcast em áudio e podcast em vídeo, porque eu sei que tem gente que ouve aqui o Estúdio 31 e talvez seja a primeira vez que você tá chegando aqui, pode ser que você chame podcast em vídeo, os tal dos videocasts ou mesacasts, como podcast. E aqui eu tô falando de um aspecto técnico, então eu preciso que você preste atenção e entenda como tudo funciona, certo? Bom, a hospedagem do Spotify for Podcasters, ela é gratuita, não tem limite de upload, como eu te disse, ela apenas tem um limite para o tamanho dos vídeos que você for hospedar lá. Então tem todo um FAQ dentro do próprio site do Spotify for Podcasters, onde você vai encontrar quais são as características de vídeo para você poder subir lá. O importante é que você saiba, a princípio, que se você quiser fazer lives, por exemplo, e subir como um podcast com vídeo na plataforma do Spotify for Podcasters, isso é permitido desde que você cumpra com todas as regras de uso da comunidade, mas esse seu arquivo não vai poder ter mais do que 12 horas. Não é total, é por arquivo. E eu realmente recomendo que se você trabalha com vídeo, se você faz também a distribuição do seu podcast no formato de vídeo, que você considere sim utilizar o Spotify for Podcasters para hospedar esses arquivos, porque ele é a melhor plataforma de hospedagem para vídeos. É um fato. Só vai perder ali do YouTube, mas o YouTube ele já tem características e uma linguagem própria que com o passar do tempo vai dar uma briga boa entre o Spotify e o próprio YouTube, mas por enquanto, se a sua ideia é se colocar no mercado como um podcast, que você utilize então o Spotify for Podcaster para subir o seu vídeo. Tá bom? Independente se você vai subir o vídeo ou se você vai subir o áudio, o Spotify for Podcasters tem uma ferramenta que eu acho muito importante e que ela funciona bem. Precisa ainda de um pouquinho de melhorias, mas já melhorou bastante nos últimos anos, que é o serviço de transcrição gratuito, ou seja, todos os podcasts que são hospedados no Spotify for Podcasters, eles automaticamente são transcritos dentro do próprio app. E isso funciona tanto no seu celular quanto
no aplicativo para computador. E isso é muito importante para fins de acessibilidade. Então, enquanto as outras plataformas de hospedagem estão para trás, o Spotify já integrou essa ferramenta e com isso ele sai na frente nesse aspecto de acessibilidade. O Spotify for Podcasters também oferece uma opção de gravação e edição básica através do Riverside. Essa ferramenta ela está integrada ao Spotify for Podcasters e pode ser sim uma alternativa para você, caso você precise de uma coisa muito básica para começar. Mas é isso, é básico, não dá para você fazer um mega podcast com uma mega qualidade, com uma profissionalização utilizando essa ferramenta gratuita integrada à hospedagem. E não é esse o propósito é ele te dar ferramentas para que você comece. Então, você pode testar para ver se funciona para você, tá bom? Agora, indo para os contras, o Spotify continua proibindo o uso de músicas com direito autoral. Então, independente se você utiliza o Riverside para gravar e para editar, ou se você só usa o Spotify for Podcasters para upload e hospedagem dos seus episódios, se você colocar música, o Spotify vai deletar o seu arquivo. Simples assim. E se isso for recorrente, ele vai também deletar a sua conta. E aí você vai perder tudo aquilo que você criou dentro da plataforma. Ele também continua priorizando a distribuição dos conteúdos hospedados dentro da própria plataforma. Ou seja, quando você hospeda o seu podcast lá no Spotify, pode reparar que normalmente ele demora muito para ser distribuído em outros agregadores, em outras plataformas. Às vezes não chega. E isso é, obviamente, o algoritmo também funcionando para que as pessoas vão até o Spotify para ouvir o seu podcast. É esse o objetivo deles. Então, a distribuição continua sendo priorizada lá dentro e isso pode ser um pouco negativo, né? No final do dia, ao longo do tempo. Uma outra coisa que me preocupa e que eu não gosto é que as estatísticas do Spotify, embora elas tragam informações interessantes para quando você vai buscar patrocinadores ou parcerias de anúncios, que são dados como gênero das pessoas que ouvem, idade e tudo mais, elas não são certificadas pela IAB, ou seja, elas não vão ter validade para o mercado de marketing. Tá? Então, se não existe uma certificação, também fica um pouco questionável a qualidade, a fidelidade dessas informações. Então, é interessante utilizar essas estatísticas para análises internas comparadas com outras hospedagens, por exemplo. Um outro ponto é que no plano free, que é o do próprio Spotify for Podcasters, e isso vai fazer sentido daqui a pouco quando eu falar do megafone, você ainda não pode inserir anúncios dinâmicos ou inserir anúncios dos seus patrocinadores através da própria hospedagem. Essa ferramenta existe em alguns outros países, mas ela ainda não está liberada aqui no Brasil. E um outro aspecto é que se você precisar do suporte no Spotify for Podcasters, o atendimento é lento, é demorado e ele é um tanto quanto ruim. Então, eu acho que tem prós e contras e você tem que pensar o que vai funcionar para você, tá? Já se você trabalha numa produtora ou em uma empresa, existe sim uma ferramenta nova dentro do Spotify, que é o serviço de hospedagem Megafone, que foi adquirido pela empresa aí já faz alguns meses. E o que rola? O Megafone também é uma hospedagem para podcasts, mas ela é muito mais robusta. O objetivo deles é oferecer uma melhor eficiência e performance para empresas, ou seja, para quem vai conseguir pagar. E o valor é alto, gente. O valor é $99 por mês. E isso é bastante aqui quando a gente faz a conversão para o real. As ferramentas são as mesmas do Spotify for Podcasters, mas elas têm outras ferramentas, como o gerenciamento de anúncios, que é muito necessário e muito útil para produtoras e empresas grandes, e que também, infelizmente, ainda não estão funcionando aqui no Brasil. Mas logo deve chegar, porque normalmente, quando essas empresas fazem esses pacotes para empresas robustas, né, ou com esse público voltado para os pagantes, as coisas chegam bem rápidas. O suporte deles, caso você precise entrar em contato, também é bastante competente, a galera é muito acessível, eles respondem rápido. Resumindo, eu acho que vale a pena aí analisar o Spotify for Podcasters para ver se ele faz sentido para você
hoje. Existem inúmeras ferramentas de hospedagem para podcasts aqui no Brasil e eu recomendo fortemente o Spotify for Podcasters se você procura por uma hospedagem acessível e com qualidade para programas com vídeos. Eu não achei nenhuma melhor para vídeo. E isso faz muito sentido com essa proposta que o Spotify está fazendo e todas as alterações que ele está fazendo para entrar em concorrência direta com o YouTube. Então, se o seu programa é em vídeo, eu recomendo sim o Spotify for Podcasters por tudo isso que eu disse para você. Agora, se nem áudio, eu acho que vale a pena você pensar com carinho e analisar também outras plataformas para fazer uma escolha com bastante consciência. Principalmente porque se você criar um podcast no Spotify for Podcasters e depois você quiser tirar o seu programa de lá, infelizmente ainda é muito trabalhoso. Você vai precisar de ajuda de suporte. Se você tiver várias contas de podcast lá dentro, né, vários feeds, vários programas de podcast na sua conta, provavelmente você não vai conseguir tirar tudo porque você teria que deletar a sua conta do Spotify for Podcasters para deletar esse conteúdo. Enfim, eu acho muito trabalhoso, eu acho que não vale a pena. Mas aí vai depender de cada caso, então dá uma estudada aí e vê se faz sentido para você. Eu acho importante deixar claro que esse episódio não tem patrocínio do Spotify for Podcasters. O meu conselho realmente é que você estude aí e veja o que faz sentido para o seu projeto. Eu vou ficando por aqui, eu te espero amanhã para o próximo episódio. Agradeço demais a sua companhia, o seu play, a sua escuta atenta. Tô por aqui, gente, se você quiser conversar sobre qualquer um desses episódios aqui do Estúdio 31 ou tirar qualquer dúvida sobre podcast ou falar sobre projeto, eu sou super acessível, é só me procurar aí nas redes sociais, @domenica.mendes lá no Instagram ou domenicamendes.com, esse é meu site, mas também é o usuário do Blue Sky. E claro, @o podcast é delas, tanto no Blue Sky quanto no Instagram. Deixa um recadinho lá pra mim, que eu venho correndinho pra conversar com você. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, você também pode deixar um comentário, porque eu adoro os comentários e eu tô sempre respondendo, tá bom? Eu sei que você é um pouco tímido, né? Você ouve, mas você não comenta. Comenta aí, quero te ouvir. Um ótimo dia. Beijo, beijo, beijo e bora fazer podcast. O Estúdio 31 é o podcast da rede O Podcast é Delas, feito para podcasters. A apresentação e edição são de Domênica Mendes.